estado do corpo sadio, o corpo com as funções em equilíbrio, seria um corpo saudável. Então, o dicionário restringe a ideia da saúde a uma ideia da saúde orgânica. Por outro lado, existe uma outra definição de saúde que diz que a saúde é o silêncio dos órgãos. Estamos todos nós aqui, né? Aparentemente sem sentir nada, né? Todos aparentemente bem, então nossos órgãos estão trabalhando silenciosamente, sem fazer nenhum ruído, sem nos causar nenhum desconforto. Isso seria um outro conceito de saúde, embora esse conceito não seja muito exato, porque o fato de não se estar sentindo nada naquele momento não quer dizer que se esteja absolutamente saudável, uma vez que podemos ter até algum processo de doença que não se manifestou ainda, não se fez sentir. Então, isso não seria uma definição muito adequada. Ora, o que se pode entender então melhor por saúde? É a definição da Organização Mundial de Saúde, que é uma definição da ONU que trata da questão de saúde a nível mundial. E a OMS, a Organização Mundial de Saúde, diz que saúde é o bem-estar biopsicossocial. Ora, portanto, a saúde não é uma coisa única. A saúde se subdivide em alguns setores, sendo um evento uma entidade biopsicossocial, nós temos que dissecar cada uma dessas partes da definição. Ora, se é bio tem a ver com a vida, especificamente com a vida orgânica. Então, a saúde física está envolvida, evidentemente, na questão da saúde como um todo. É aquilo que nós geralmente entendemos por saúde. Não estamos doentes efetivamente, mas então isso se enquadraria na questão da saúde orgânica. Mas a saúde orgânica não é a única que nos faz ser efetivamente saudáveis. Existe a parte psíquica e a parte social. O psíquico se refere à questão da saúde mental. Ou seja, mesmo que o indivíduo tenha um corpo inteiramente saudável, muitas vezes o indivíduo sofre de alguns transtornos, de algumas doenças que são próprias da esfera psíquica. Então, muitas vezes essas patologias não recebem o nome de doença propriamente, mas são consideradas como distúrbios ou transtornos. Então, nós muitas vezes ouvimos falar dos transtornos de ansiedade, transtorno depressivo, o transtorno obsessivo compulsivo e tantas outras doenças que se enquadram na questão do transtorno psíquico, do transtorno emocional. Ora, a saúde física dos nossos irmãos que sofrem desse transtorno é boa. A pessoa tem uma boa saúde, tem boa pressão, o coração bate bem, mas a sua vida emocional é perturbada por esses eventos que vêm trazer desarmonia, como ataques de ansiedade, crises depressivos. Então, o indivíduo que passa por essas circunstâncias, quando está naquele momento sofrendo desses distúrbios, portanto, não está inteiramente saudável. E, expandindo mais o conceito, a Organização Mundial de Saúde ainda nos fala da questão da saúde social, ou seja, o fator social, o meio onde o indivíduo está inserido, como sendo um fator promotor da saúde ou não. O indivíduo, então, tem uma boa estrutura psicológica, está com a sua saúde física equilibrada, mas o meio onde ele se insere é um meio que leva a transtornos, podendo levar tanto a transtorno psíquico como até a transtorno da saúde física. Para que nós possamos dar um exemplo em relação à questão da saúde física, as pessoas que vivem em ambientes onde, por exemplo, não contam com um saneamento adequado, uma rede de água tratada, esgoto adequado, evidentemente vão ter maior chance de adquirir determinados tipos de doença. Portanto, o meio onde a pessoa está inserida interferindo
na sua vida orgânica. E sabemos também que questões relacionadas à moradia, ao trabalho, ao ambiente familiar, muitas vezes, podem interferir negativamente em relação à questão da saúde psíquica. Né? Nós estamos aqui agora, no Irmã Clara, que é perto de uma comunidade carente que passou por uma série de transtornos tanto assim. Então as pessoas de toda essa região, como os vários do Rio de Janeiro, foram submetidas a um estresse muito grande, a tensão de várias ordens, fazendo com que o meio onde elas se inserem possa ter interferido também na sua saúde de uma forma global. Portanto, a saúde abrange todos esses domínios: a questão biológica, a questão física e a questão social, no meio onde as pessoas estão. Ora, a compreensão sobre as doenças e a saúde, ela vem se ampliando ao longo do tempo. Na medida em que a medicina, que a ciência evolui, nós vamos entendendo cada vez mais por que os indivíduos adoecem. Até algum tempo atrás, por exemplo, não se tinha o conhecimento a respeito das infecções. Não se sabia da existência desses organismos microscópicos, como os vírus, como as bactérias, que os indivíduos não sabiam que isso podia causar a doença. Então, por exemplo, no século XIX, antes que viesse Pasteur, farmacêutico francês, Louis Pasteur, e que demonstrou a existência das bactérias, nós não sabíamos disso. Então era muito comum, pode parecer bizarro e grotesco, mas era a prática médica do século XIX, que, por exemplo, professores estavam dando aula para os alunos, né, e estavam lá dissecando um cadáver, mostrando para os alunos como é que o corpo era, enfim, fazendo uma dissecção. E de repente o professor disse: professor, olha só, tem uma senhora aí, né, que chegou passando mal, vai ter neném. Ele saía da dissecção e ia fazer o parto, sem lavar a mão, uma vez que não se sabia que aquilo ali poderia ser um meio de contaminação. Não se tinha realmente esse conhecimento. Então, depois desses trabalhos fundamentais de Pasteur e de Lister, um outro grande estudioso, se descobriu que esses organismos realmente existiam e eram fonte de doença. A partir daí, a medicina se orientou toda no sentido da higiene, por isso é que hoje em dia, quando alguém vai fazer uma cirurgia, os cirurgiões botam todo aqueles aventais e luvas sabendo o risco de infecção. De uma forma curiosa, o nosso conhecimento também sobre as doenças foi sendo aumentado. A partir do momento que nós vamos entendendo melhor o corpo físico. Estudos microscópicos das estruturas mais íntimas do corpo físico foram sendo possíveis serem realizados e nós hoje sabemos que determinadas doenças, por exemplo, vamos supor, uma doença que acomete um órgão, na verdade, não acomete apenas aquele órgão, ele acomete as células do órgão. E já se consegue reconhecer dentro daquela célula, especificamente, qual parte da célula está doente. Ou seja, uma determinada proteína da membrana da célula do fígado não funciona bem. Aquilo gera toda aquela enfermidade, gera toda aquela doença. O que se tem reconhecido cada vez mais é que a influência de fatores emocionais sobre o corpo físico é algo patente. Cada vez mais estudos científicos, pesquisas, vêm mostrando que muitos dos estados de doença pelos quais nós passamos têm a sua origem em determinados desequilíbrios emocionais. Assim, estados ansiosos muito graves, estados depressivos mantidos, poderiam ser fatores de geração de determinadas doenças. Qualquer um de nós, num nível um tanto mais corriqueiro, já experimentou isso. Quem não já teve ou já conhece uma pessoa, por exemplo, que após um grande aborrecimento, após uma preocupação muito grande, ficou cheio de dor de cabeça?
ou que de repente teve dor no estômago, ou então passou por um susto muito grande e teve uma dor de uma diarreia. Né? Como é que isso se dá? Ora, o aborrecimento, a preocupação, a tensão, a chateação acontecem todas num nível que é simplesmente emocional. Nós ficamos aborrecidos, chateados, mas de alguma forma aquilo vem refletir no nosso corpo físico. Aquilo vem gerar uma repercussão orgânica, levando a determinados sintomas. Então, são pessoas que ficam com manchas roxas, pessoas que ficam com vários sintomas relativos a doenças. Em uma pesquisa recente, num centro oncológico americano, centro de dados de pessoas com câncer, os estudiosos, a maioria deles psicólogos, fazendo uma pesquisa, entrevistaram as pessoas que estavam em tratamento de câncer e foi perguntado a elas, ou foi aplicado um questionário, melhor dizendo, para que se detectassem sintomas relacionados à ansiedade e depressão. E se viu que cerca de entre 75% e 80% das pessoas que estavam internadas fazendo tratamento para o câncer tinham uma pontuação alta, digamos assim, naquele questionário para a depressão. A primeira conclusão é uma conclusão óbvia. Ora, câncer, dependendo de que tipo de câncer seja, é uma doença infelizmente grave. Obviamente, estar internado em tratamento no ambiente do hospital pode fazer a pessoa ficar mais abatida e ela, consequentemente, ficar mais deprimida. Isso é uma consequência muito natural do estudo. Porém, observando melhor o comportamento daquelas pessoas e prosseguindo os questionários, é possível observar que muitas daquelas pessoas já tinham sofrido ou estavam sofrendo de um quadro depressivo relativamente grave antes de terem o diagnóstico de câncer. O que fez os pesquisadores poderem supor, evidentemente é uma suposição, não é uma coisa absolutamente matemática, que para determinadas pessoas a manutenção de um estado continuamente deprimido ou ansioso poderia levar ao surgimento de alguma doença mais grave. Sabe-se também que alguns estudos já mostraram a associação entre sintomas ansiosos e o desenvolvimento de câncer de mama nas mulheres. Mulheres que sofreriam de transtornos ansiosos graves e seus tratamentos específicos teriam uma chance maior de ter câncer de mama. E aí está a grande questão. Como é que um sintoma puramente emocional, um transtorno emocional, pode gerar uma doença física? Como é que isso aconteceria? Vários estudos têm sido feitos hoje em dia para que se tente explicar essa associação entre o nosso estado emocional e as doenças pelas quais nós passamos. E André Luiz tem uma frase interessante quando ele diz que você colocar enfeites de ouro sobre a areia do deserto não tornaria o deserto menos seco. Porque algumas vezes, para coisas que nós não entendemos muito bem, recebem nomes bonitos, imensos, e que não explicam muita coisa. Então, o ramo do conhecimento médico que procura explicar essa associação entre os nossos transtornos emocionais e doenças físicas se chama, vejam bem que a palavra é grande, psico-neuro-imuno-endocrinologia. Que raios é isso? Né? Psico vem de psíquico, evidentemente. Neuro, imuno e endócrino mostra as alterações que o nosso estado psíquico poderia gerar no nosso sistema nervoso, no nosso sistema imunológico e também no nosso sistema hormonal endócrino. Ao contrário do que a maioria de nós pensamos, o sistema imunológico ele não é apenas um sistema de defesa. Todo mundo pensa, né? Puxa, a gente fica gripado, né? Tem uma infecção por um vírus. Então o vírus entra no nosso corpo, você se gripa, e aí o seu corpo, os glóbulos brancos reagem, fazem aqueles anticorpos, e aí você fica imune contra aquele vírus.
Quando é o princípio das vacinas, né? Uma criança, mesmo um adulto, é vacinado por alguma doença, ele recebe, vamos supor, por tétano, ele recebe lá um pedaço da bactéria do tétano e fica imunizado, não que ele corte o dedo, se fure e tudo mais no prego, ele não vai ter o tétano. Mas o sistema imunológico faz muito mais do que isso. O sistema imunológico, ele não só faz a nossa defesa contra esses agentes externos, mas como ele também é um grande regulador do nosso organismo. Mesmo nós aqui, aparentemente saudáveis, o nosso sistema imune está como um grande guardião do nosso corpo o tempo todo. Então, para vocês terem uma ideia do que ele faz, o nosso intestino, ele é um tubo de mais ou menos 12 metros. Bem grande. Só que ele está todo enrolado aqui dentro, então, se ele fosse ao comprido, nós seríamos uns varacaulos imensos. E o nosso intestino é coberto, evidentemente por dentro, por uma camada de células, que é o epitélio do intestino. Quando esse epitélio intestinal, ele é trocado inteiramente a cada 3 dias. Então as células desse tubo de 12 metros, tudo por dentro dele se renova a cada 3 dias. Logo, as células estão em constante divisão. Quando nós vamos ao banheiro, né, fazemos lá as nossas necessidades e nós evacuamos, nas nossas fezes, uma boa parte do que está ali são os restos das células do intestino, e não apenas o alimento que nós digerimos. Nessa divisão de células tão constante, tão rápida, que o corpo é obrigado a fazer, uma ou outra célula pode se dividir errado. Ela pode dar origem a uma célula doente, uma célula anormal, que tenderia a escapar do controle do corpo. Escapar do controle como? Ela começaria a se dividir por ela mesma. E ao longo do tempo ela poderia, por exemplo, formar um tumor, um câncer, uma neoplasia. Por que não forma, mesmo com essa atividade toda de divisão de células? Porque o sistema imunológico está de olho. Então, apareceu uma célula diferente, que é diferente das demais, os nossos glóbulos brancos vão lá e dão cabo dela. Acabam com aquela célula normal, impedindo que ela se desenvolvesse e gerasse um problema maior. Porém, algumas vezes, em alguns momentos, essas células anormais passam despercebidas, escapam ao controle e acabam se transformando em lesões, né? Como no caso dos tumores. Nesse caso, o sistema imunológico não estava adequadamente atento ou não estava operante como deveria estar, e isso acabou levando ao desenvolvimento de uma determinada doença. Assim também com as infecções. Sabemos que os seres vivos, eles são animados por irmãos nossos, princípios espirituais que estão ali em fases mais primárias de evolução. Quando nós, decorrente de um desequilíbrio qualquer, nos estamos mais enfraquecidos, damos oportunidade ao desenvolvimento desses companheiros dentro de nós. E aí temos pneumonias, infecções várias e tudo mais. Também por essas questões imunológicas. Como a repercussão do sistema imunológico acontece vindo desses fatores emocionais é alguma coisa que nós ainda não entendemos bem, apesar de sabermos que ela existe. Por outro lado, a doutrina espírita vem dar uma outra visão para nós, de nós mesmos. Né? Nós falamos da questão biopsicossocial, a questão orgânica, a questão psicológica e a questão social, onde nós estamos inseridos. Porém, nós aprendemos com a doutrina espírita que nós somos efetivamente espíritos e que estamos temporariamente habitando um corpo físico. Essa habitação temporária do corpo físico é possível de ser realizada porque ela se faz através de um intermediário. Usando o termo próprio do livro dos espíritos, como os próprios espíritos codificadores dizem, o espírito é, por assim dizer, imaterial. Esse é um termo um tanto difícil de ser compreendido, mas o espírito é alguma coisa.
mas se é para que vocês entendam melhor, vamos entendê-lo como imaterial, é algo diferente da matéria. O nosso corpo é material. Alguma coisa, então, deveria haver fazendo essa união entre algo que é imaterial e alguma coisa que é constituída de matéria grosseira. Essa união é feita por um elemento intermediário, que também é matéria fluídica, que é o perispírito, como vocês sabem, que é derivado do fluidório universal, modificado de acordo com cada gota. Então, nós aqui estamos encarnados, claro, além dos encarnados presentes, nós, os encarnados, estamos aqui podendo utilizar o nosso corpo físico, esse instrumento que nos é dado, decorrente do nosso perispírito, que tem também uma função que é muito mais do que apenas a função de ligação do corpo ao espírito. O perispírito é o grande regulador também do nosso corpo físico. Para que nós possamos dar um exemplo, nós estamos aqui juntos agora, né? Estamos vendo uns aos outros, ouvindo uns aos outros, como vocês me ouvem, né? O que é que acontece? Quando nós vemos o que está em volta de nós, a luz penetra no nosso olho, impressiona a nossa retina, e a luz, quando bate na retina, ela provoca um estímulo no nosso nervo óptico. O nervo óptico vai conduzir esse estímulo elétrico pelo cérebro, que vai chegar na parte de trás do cérebro, o lobo occipital. Então, na verdade, quem enxerga não é o olho, por incrível que pareça. Quem enxerga é o cérebro. E atrás aqui, no lobo occipital. Só que, para a ciência, a coisa para por aí. O lobo occipital foi estimulado, a área da visão foi ativada, então nós estamos vendo. Uma pessoa que sofre, vamos supor, um acidente, que sofre uma lesão no lobo occipital, terá a sua visão prejudicada, apesar do seu olho estar inteiramente normal. Mas a coisa, com o esclarecimento que nós já temos, não para por aí. Ora, o cérebro físico é impressionado, aquela área da visão é estimulada, esse estímulo caminha pelo perispírito, impressiona o nosso cérebro perispiritual e faz com que isso chegue até a nossa individualidade, nós espíritos. Então, o espírito é o caminho de entrada. Tudo isso passou pelo perispírito. E eu aqui estou falando, me movimentando, justamente esse movimento. Como é que nós nos movimentamos? Ora, eu me movimento porque eu, espírito, dou um comando para que meu corpo se mexa, para que eu fale. Então, o comando parte do espírito, caminha pelo perispírito e, ao caminhar pelo perispírito, impressiona o cérebro físico. Impressionando o cérebro físico na área da mão, por exemplo, então, células do meu cérebro que controlam a minha mão direita, que estão do lado esquerdo, serão ativadas. Então, aquele estímulo vai correr pelos neurônios, vai chegar até os meus nervos e vai impressionar os meus músculos. Logo, o perispírito é esse grande elo de ligação e de regulação do nosso corpo. É claro que interrupções nesse caminho podem acontecer. Uma pessoa que tem, por exemplo, um derrame cerebral, a pessoa teve lá uma isquemia cerebral, um coágulo com o lado direito paralisado, vamos supor. A pessoa não mexe o lado direito. O que aconteceu com ela? Aquela parte do cérebro que controlava o lado direito, logo o lado esquerdo, ficou ruim. Então, o meu cérebro perispiritual está grudado, ligado ali, como diz a codificação, molécula a molécula no meu cérebro físico. Só que, para que o comando aconteça adequadamente, é preciso que a ligação seja perfeita. Se uma parte, na verdade, não consigo tirar nenhum, esse aqui pronto. Coordenação motora terrível, né? Então, se aqui, essa parte do meu cérebro físico foi lesada, por mais que haja estímulo provindo do perispírito, ele não terá onde atuar no corpo físico. Por isso, meu braço não mexe. A lesão é física. O meu perispírito, o espírito, está intacto. Mas não é possível
possível mandar aquele comando para que o corpo faça aquele movimento, aquela função. Então, como é que acontece essa ligação, então, entre a questão puramente emocional e a questão orgânica? Também, evidentemente, através do perispírito. É Kardec que nos ajuda nesse particular, quando, nesse livro, né, na Gênese, esse meu livro está um pouco antigo, quase que eu tento de autografá-lo, né? Mas ele ainda é para estudo, tem muita anotação. No capítulo 14, que fala dos fluidos, Kardec comenta extensamente sobre a propriedade dos fluidos e acaba fazendo observações sobre o perispírito. Né? E aquilo que nós não entendemos bem pela ciência até hoje, Kardec já nos explicou há mais de 150 anos atrás. Em primeiro lugar, Kardec fala de uma coisa muito interessante aqui no item 15 desse capítulo 14, que é a fotografia do pensamento. Tudo aquilo que nós pensamos, todo o movimento interno nosso de espíritos se fotografa no nosso perispírito. Então, eu estou aqui com vocês, nós estamos aqui, e eu posso pedir que vocês, agora, nesse momento, todos, por favor, pensem numa rosa amarela. Sim? Evidentemente, eu pensei numa rosa amarela, vocês também, ninguém viu a rosa amarela do outro, né? Mas, certamente, essa rosa amarela que nós pensamos, ela surgiu fotografada no nosso perispírito. Os espíritos aqui presentes, em uma condição de maior elevação do que a nossa, são capazes de perceber tudo isso que se projeta no nosso perispírito. Então, certamente, viram as rosas amarelas que nós pensamos. Agradável, não é? Não tão agradável assim como nós, invigilantes, pensamos mal do outro. Quando nós temos pensamentos desarmônicos, agressivos, também se estampam no nosso perispírito. Né? Isso nos leva a considerações. Rapaz, esse negócio está fazendo ficar quieto aqui, parado. É um exercício. Não, pode andar. Não, mas é que correr atrás eu fico quieto. Coitado, ele vai ficar assim. Então, voltando ao nosso assunto. Quiser ficar mais perto do ventilador? Não, estou dentro. Agora eu entendi. Falamos do perispírito, né? Sim. A fotografia do pensamento. Então, quando nós pensamos em coisas desarmônicas, isso também aparece no nosso perispírito. Porque é um alerta para todos nós. Porque nós sabemos que, de acordo com o que a doutrina nos propõe, a doutrina nos propõe uma reforma de comportamento. Né? Vamos falar da reforma íntima, o que é? É nós adequarmos o nosso viver àquilo que a doutrina propõe. Ou seja, nós procurarmos seguir, na medida da nossa capacidade, a lei de justiça, amor e caridade. Quando nós estamos encarnados, nós temos uma possibilidade muito grande de convivermos com pessoas de diferentes níveis de evolução espiritual, para que nós possamos dar um exemplo, né? Em um mesmo século, que foi o século XX, né? O século XX comportou homens de bem, como o grande Chico Xavier, Maria Teresa de Calcutá, e comportou também líderes de vários outros países que, infelizmente, cometeram uma série de crimes contra as suas populações e tudo mais. Todos eles encarnados na Terra. Seria possível, por exemplo, se colocar lado a lado Chico Xavier encarnado e um desses líderes que interviram vigilantes? Seria inteiramente possível. Fisicamente possível, mas em níveis espirituais inteiramente diferentes. Então, quando nós estamos encarnados, nós temos, de certa forma, a vontade de termos esse anteparo do corpo físico e, de alguma forma, falsear os nossos sentimentos. Né? Conheço Jorge já há muito tempo, mas, sei lá por que motivo, posso achar que ele me desagradou em alguma coisa e posso, de uma maneira hipócrita, ser inteiramente gentil com ele, mas por dentro eu quero torcer o pescoço. Né? Ele não vai saber, ninguém vai ver
Mas se fosse possível ver o que eu penso, e para as testemunhas invisíveis que me cercam, isso é possível, elas estariam vendo que o que eu penso, o que eu sinto, não se adequa, não está sendo compatível com o que eu estou parecendo sentir. É por isso que é importante que todos nós eduquemos o nosso pensamento desde já, porque mais dia, menos dia, nós nos encarnaremos e não teremos mais o corpo físico que vai nos dar essa guarida, entre aspas, ou seja, estaremos a descoberto no plano espiritual e tudo aquilo que nós pensarmos se refletirá em nós. E isso vai definir a nossa posição de progresso espiritual. Por isso, nós não poderemos estar numa situação de maior harmonia no plano espiritual se a nossa vida mental não for compatível com aquela região. Então, tudo aquilo que nós pensamos, a fotografia do pensamento como diz Kardec, se reflete em nós. O nosso perispírito é bombardeado pelo nosso pensamento o tempo todo. Não apenas isso. Sabemos também que podemos dirigir o nosso pensamento ao outro. Podemos, ao fazer as nossas preces, o nosso pensamento viaja pelo fluido cósmico universal, chegando até os espíritos superiores, até Deus, Jesus, ou são levados até lá por esses intermediários, fazendo com que nossas preces sejam ouvidas. Portanto, se eu dirijo um pensamento de afeto, um pensamento harmonizado para um amigo meu, certamente aquele pensamento, aqueles fluidos que eu emito, terão a sua carga de harmonia e bem-estar. Por outro lado, se eu penso mal, se eu tenho um pensamento de raiva, de rancor, de ódio, eu vou emitir ondas de um teor efetivamente ruim. Um colega nosso lá do centro, o Jorge, ele diz que toda vez que a gente pensa alguma coisa para alguém, quando a gente manda um pensamento para alguém, a gente manda, na verdade, uma xerox, porque o original está para a gente. Ou seja, aquilo que eu penso circula primeiro por mim mesmo e depois vai para o outro. Então, se eu penso no bem de alguém, eu sou o primeiro beneficiado. Mas se eu penso no mal, eu sou o primeiro prejudicado. Ou posso ser até o único prejudicado, uma vez que o outro pode estar numa posição de harmonia em que o meu pensamento de raiva não vai nem passar perto dele. Mas eu já me prejudiquei ao emitir. Então, o nosso perispírito, além de ser esse grande intermediário, é esse grande veículo sobre o qual o nosso pensamento atua. Continuando, no nosso capítulo 14, Kardec continua lá no livro 19, no item 20, comentando da influência do perispírito na nossa saúde física. Vejamos aqui, vamos literalmente ver o que Kardec fala no item 20 do capítulo 14. O pensamento, portanto, produz uma espécie de efeito físico que reage sobre o moral. Fato esse que só o espiritismo podia tornar compreensível. O homem o sente instintivamente, visto que procura as reuniões homogêneas e simpáticas, onde sabe que pode ouvir novas forças morais. Podemos dizer que em tais reuniões ele recupera as perdas físicas que sofre todos os dias, pela irradiação do pensamento, como recupera, por meio dos alimentos, as perdas do corpo material. Portanto, uma assembleia, uma reunião como a nossa, é um retempero para todos nós. Porque nós estamos aqui num ambiente harmônico, num ambiente amparado pelos espíritos esclarecidos que aqui certamente estão, e estão nos ajudando nas espíritos para que nós possamos nos reequilibrar. Né? E Kardec ainda continua. Quando se diz que um médico opera a cura de um doente por meio de boas palavras, enuncia-se uma verdade absoluta, pois que o pensamento bondoso traz consigo fluidos reparadores que atuam sobre o físico tanto quanto sobre o moral. Então, a questão da influência das boas palavras é uma influência importante. Conta-se uma história de um dos maiores médicos americanos do século XIX, era um médico chamado William Osler. Ele é canadense, viveu nos Estados Unidos,
e era considerado, até hoje, um dos maiores médicos que já houve nos Estados Unidos. O Iose, ele tem uma frase que é o seguinte, que serve de baliza, né, para todos aqueles que certamente se dedicam à saúde de alguma forma. Ele dizia: tratar, não, perdão, estou esquecendo da frase inteira. Sim, ele dizia, perdão, aliviar algumas vezes, curar poucas vezes, consolar sempre. Então, a atuação dele, mesmo sabendo das dificuldades da atuação em relação às doenças, era uma atitude de muita aproximação e de muita empatia pelos pacientes. E como ele era um médico que tinha muita fama, era considerado um bom médico, muitos pacientes que haviam procurado tratamentos com outros e não tinham tido uma boa resposta, iam lá para o consultório Osborn. Né? Pessoas com casos difíceis, doenças incuráveis, e não que ele curasse inteiramente essas pessoas, mas as pessoas saíam de lá efetivamente melhores. Pessoas passavam a se sentir melhor. E, passado muito tempo, Osborn morre já muito idoso, né? E eis que alunos dele e tudo mais vão lá no seu consultório e vão tentar descobrir o segredo do Osborn. Poxa, o que ele passava para os doentes dele que fazia com que as pessoas melhorassem tanto, ficassem tão bem? Né? E como foram ver as fichas médicas do Osborn, eles viram que, na verdade, o Osborn passava muito chazinho, passava uns extratos vegetais, passava umas agulhas de planta, não sei o quê. Na verdade, o melhor remédio que o Osborn oferecia aos seus pacientes era ele próprio. Ou seja, a atenção, o consolo, o carinho que ele dava àquelas pessoas, fazendo elas se sentirem importantes, valorizadas, encorajando elas a superar suas dificuldades, era efetivamente o que fazia essa grande diferença. Né? O Espiritismo vem explicando isso aqui. Continuando aqui em relação à questão das doenças, Kardec diz aqui no item 18 ainda: o invólucro perispírito, portanto, o perispírito, é a parte constituinte do seu ser, do nosso ser, e recebe de modo direto e permanente a impressão dos seus pensamentos, e pode guardar as suas qualidades boas ou más. Atuando esse estudo sobre o perispírito, este, assim tudo, reage sobre o organismo material com que se acha em contato molecular. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo recebe uma impressão salutar. Se são maus, a impressão é penosa. Se são permanentes e enérgicos, os eflúvios maus podem ocasionar desordens físicas. Não é outra a causa de certas enfermidades. Então, Kardec vem nos esclarecendo que, pelo fato de estar em contato íntimo com o nosso corpo físico, e por veicular e ser constantemente impressionado pelos nossos pensamentos, uma desarmonia constante que nós dirigimos na nossa vida mental, ela pode, repercutindo constantemente sobre o corpo físico, levar a determinadas enfermidades. E conclui Kardec: os meios onde superavam os maus espíritos são, pois, impregnados de maus fluidos que encarnado absorvem pelos poros perispíritos, como absorvem pelos poros do corpo os miasmas pestilenciais. E aí falando do meio onde a pessoa está. Voltando à questão do perispírito, então, o fato de nós termos, portanto, um comportamento menos equilibrado faz com que se reflita no nosso perispírito essa nossa desarmonia, que poderia acabar redundando no nosso mal-estar físico ou em situações de doença física. Isso explica todas as questões de doença física, em grande parte, sim. Por outro lado, nós sabemos também que, falando no nosso plano sobre as doenças, é a verdadeira saúde. Ora, falamos da saúde biopsicossocial, né? Talvez, num conceito amplo e que incluísse o nosso conhecimento espírita sobre a saúde, deveríamos falar em saúde biossocio-espiritual.
Porque a saúde espiritual é efetivamente aquela que nós podemos considerar a verdadeira saúde, uma vez que nós somos seres espirituais. Uma vez eu vi uma coisa muito interessante de um palestrante que ele dizia que o que o Espiritismo melhor faz por nós não é nos tornar espíritas, mas é nos dar a noção de que nós somos espíritos. Então, a saúde física muitas vezes é perturbada por uma série de questões. Ela é perturbada, como nós já vimos, por desarmonias íntimas que nós temos, por atos que nós cometemos em desacordo com a lei de Deus, e aquela nossa consciência culpada fica registrada no nosso perispírito dessa forma política e agindo sobre o nosso corpo físico, fazendo com que muitas doenças que nós venhamos a ter numa encarnação sejam, na verdade, consequências de atos desarmônicos de outras vidas pregressas. Portanto, procurar exercitar a lei de Deus, a lei de justiça, amor e caridade é o caminho que nós temos para sermos efetivamente saudáveis. Saudáveis do ponto de vista espiritual, exercitando as virtudes que nós conhecemos: a paciência, o perdão, a caridade, a tolerância, procurando evitar sermos orgulhosos, egoístas, vaidosos, presunçosos, enfim, tudo isso que nós conhecemos de carteirinha, tudo isso devemos procurar controlar e modificar em nós, porque isso não apenas é uma regra de saúde espiritual e mental, mas também uma regra de saúde física. Isso se repercutirá positivamente no nosso corpo físico, certamente melhorando as nossas condições de saúde. Mas isso leva a uma consideração curiosa. Será então que eu, procurando fazer isso a partir de agora, vou sair daqui da Irmã Clara hoje e vou procurar fazer tudo certinho, não vou mais dar bobeira e vou agir, né, como se espera que eu aja o tempo todo? Em primeiro lugar, é possível? Os espíritos, infelizmente eu procurei a pergunta para que eu aqui para vocês e não encontrei. Os espíritos dizem que não. Ou seja, vamos supor que todos nós aqui nos proponhamos a fazer inteiramente o bem daqui por diante. Né? Será que nós vamos conseguir fazer unicamente o bem o tempo todo? Os espíritos dizem que não por dois motivos. Porque falta, de alguma forma, uma certa prática no fazer. Então, eu posso achar que estou fazendo um bem a Fernanda, e infelizmente aquela minha ação é um tanto desastrada. E para outros poderia faltar a disposição. Bom, então, prática e disposição. Duas coisas que, devagarzinho, dá para a gente resolver. Né? A prática a gente só consegue praticando, fazendo, tem jeito. Estamos encarnados aqui e a nossa tarefa é fazer treinamento em serviço. Né? É aprender a fazer o bem fazendo. Vamos errar, não vamos bem em uma determinada ocasião, vamos tentar novamente, vamos prosseguir. Né? Procurando, sendo atentos conosco mesmos, procurando corrigir o que está errado e vamos seguindo adiante. É a questão do provérbio árabe, né? Cair 7 vezes e levantar 8. E a disposição, ou seja, a minha prática eu vou conseguir ao longo do tempo, mas a minha disposição íntima, essa eu posso já conseguir desde já. Ou seja, eu já posso me propor a fazer diferente, eu posso estar atento, eu posso estar vigilante e estar cada vez mais predisposto a isso, a me comportar da forma como eu já sei que é correto. Será então que se eu, mesmo com esses empecilhos, com as dificuldades que nós ainda teremos, será que isso vai me garantir, então, daqui para diante, uma saúde física 100%, que eu nunca vou pegar uma vida? Não é bem assim, porque nós temos compromissos assumidos em encarnações anteriores. Né? E esses compromissos que nós assumimos em encarnações anteriores implicam, muitas vezes, em determinadas enfermidades físicas que chegam até nós
com uma finalidade educativa. Ou seja, tudo aquilo que nos acontece, ela acontece por força da lei de Deus e ela se dá por permissão de Deus, não porque Ele deseja que nós fiquemos bem, mas por sua permissão, para que nós possamos nos reequilibrar. Então, esse reequilíbrio que vem através a muitos de nós da doença física, ele vem numa intenção educativa, pedagógica, para que nós, lidando com aquela limitação física, com a dor, com o sofrimento, nós possamos, novamente usando palavras do Evangelho e do Livro dos Espíritos, possamos enfrentar essas circunstâncias com coragem, sem murmurar, sem nos queixar, sem desanimar. Ou seja, extraindo daquela dificuldade a melhor lição, tendo fé, tendo coragem, tendo esperança, fazendo com que, apesar da circunstância difícil que nós estamos enfrentando, ela não chegou até nós por acaso. E nós temos alguma coisa certamente que aprender com isso. Então, nós temos exemplos de grandes indivíduos que passaram pela humanidade, espíritas ou não, que sofreram seus padecimentos físicos e que não deixaram de imprimir a sua marca na evolução do planeta. Né? Chico Xavier, usando novamente o exemplo, era uma pessoa doente. Né? Era um homem de bem que dedicou a sua vida à causa espírita. Nós temos, né, várias obras que chegaram ao nosso aluno por conta da sua faculdade mediúnica. Era uma pessoa que exemplificava aquilo que ele escrevia e, ainda assim, sofreu as suas doenças físicas. Né? Então, o fato de nós procurarmos, a partir de agora, nos conduzirmos bem, não nos livrará de todos os males físicos que nós possamos ter. Porém, o fato de nós nos conduzirmos bem vai fazer com que nós possamos encarar esses males físicos de uma outra forma. Ou seja, o ponto de vista pelo qual nós vemos as coisas que nos acontecem necessariamente se modifica, ou deveria se modificar, na medida que nós temos conhecimento espiritual, espírita. Assim, não há mais, ou não deveria haver mais razão para desalento, desespero, quando nós nos vemos com circunstâncias difíceis. Claro, circunstâncias difíceis que nos atingem pessoas da nossa família, enfim, claro que vamos causar tristeza, vamos deixar tocados, mas nós, compreendendo aquele processo que está acontecendo ali, certamente poderemos auxiliá-los ainda melhor. Então, a verdadeira saúde, nós temos que entendê-la como a saúde do espírito. Aquilo que pode parecer para nós encarnados uma coisa que é muito ruim, para a espiritualidade, nós temos exemplo disso nas obras, em várias obras espíritas, como a espiritualidade se alegra com as oportunidades que estão acontecendo naquele momento, com aquele irmão, que parece estar em grande sofrimento, mas que na verdade está passando por uma prova, por uma expiação que vai ser fundamental no seu progresso espiritual naquele momento. Então, o ponto de vista se altera. Nós passamos a entender as coisas de uma forma mais justa. Podemos entender a lei de Deus de uma forma melhor. Porque a justiça divina é perfeita, incomparável à justiça humana. Mas é difícil compreender um Deus bom e ao mesmo tempo justo. Porque ser justo implica, em algum momento, em levar alguém a sofrer algum tipo de restrição. Né? A justiça humana, para dar um exemplo, muitas vezes condena a pessoa a pagar uma multa, a pagar cestas básicas, ou até a ficar preso mesmo. Cometeu um ato contrário à lei e acabou sofrendo uma penalidade. Né? Evidentemente, de uma forma ideal, a justiça humana também teria uma finalidade educativa. Infelizmente, na maioria das vezes, não é assim que ocorre, por imperfeições
do nosso sistema. Mas essa, em tese, é a finalidade, a reeducação. A justiça divina também é uma lei educativa, né? Mas como nós imaginaríamos que Deus seria inteiramente justo, sendo bom, supremamente bom, infinitamente bom ao mesmo tempo? Ora, nós conseguimos conjugar de uma forma magistral a justiça e a bondade de Deus através da reencarnação. Deus é justo, ou seja, se nós cometemos erros em relação à sua lei, nós temos que reaver esses erros. Então, receberemos oportunidades, tantas quantas forem necessárias, para que nós possamos corrigir aquele erro. Por outro lado, Deus é bom, porque Ele não nos nega novas oportunidades. Ou seja, você fez besteira, você conserta. Mas você vai receber tudo que precisa para consertar. Ninguém vai ser condenado ao fogo eterno por isso. Ninguém vai ficar sofrendo eternamente por um erro que cometeu uma vez só. É preciso que nós corrijamos aquilo que nós fizemos, mas receberemos todas as oportunidades para isso. Então, quando nós... uma questão interessante, quando nós dizemos que nos perdoa, na verdade, o perdão de Deus não apaga a nossa falta. Não é um perdão nesse sentido de que seremos perdoados e acabou tudo. Não temos mais nada a dever. Não. Deus nos perdoa, nos dá novas oportunidades. E a partir daí, nós vamos quitando com a sua lei. Então, a doutrina espírita traz para nós uma grande proposta de mudança. Uma grande proposta de reforma. Na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, nós lemos lá, Kardec pergunta aos espíritos da codificação, né? Qual o melhor meio do homem reformar-se? E os espíritos dizem, não sabe as dificuldades, já vou disso, conhece-te a ti mesmo. E aí Kardec diz, conhecemos a sabedoria dessa máxima, mas como aplicá-la? Como realmente botar isso para funcionar? E aí vem aquela resposta que nós conhecemos de Santo Agostinho, que recomenda que a cada dia, cada um passe em revista o seu dia e veja o que fez. Veja o que fez certo, o que fez errado, e que procure ir modificando o seu comportamento. Se isso redundar na melhoria de comportamento para uma pessoa que seja, o trabalho do Espírito já não terá sido em vão, porque foi para isso, está dito literalmente lá, que nós, eles, codificadores, ditamos o Livro dos Espíritos. Portanto, meus amigos, a doutrina espírita está aqui conosco para que nós nos tornemos pessoas melhores. Ela nos traz essa proposta, ela nos convida a essa melhoria. Nos convida a sermos pessoas verdadeiramente saudáveis. Pessoas caridosas, pessoas bondosas, pessoas que procuram sair do seu egoísmo e conseguir estender-se para o outro. Né? A caridade é dita como se fosse o ato de dar. É verdade. Mas a caridade também, em alguns momentos, envolve o negar. E nós vemos isso com muita clareza na educação das crianças, por exemplo. Não se pode dar uma criança que ela pede. Né? Então, mais do que dar, a caridade, na sua essência, é o dar-se. É o dar de si. Dar daquilo que você tem. E aquilo que nós temos efetivamente são os potenciais que nós já conseguimos amealhar como espíritos que somos. Então, a proposta da doutrina espírita é uma proposta de mudança. Se nós, estudiosos da doutrina espírita, frequentadores de casa de espíritos, estamos, né? Como dizia o Francisco da Assis do Jeca, né? Um colega nosso dizia lá brincando que ele era da mocidade, já passei muito tempo na idade da mocidade, infelizmente, ele dizia que todo sábado a gente estava lá batendo cabeça para Chiquinho, né? Para Francisco de Assis. Se nós, simplesmente, chegamos nas casas dos espíritos então, e batemos cabeça para Chiquinho, para Clarinha, para quem seja, ou seja, estamos simplesmente frequentando, e aí, né? Por que nós estamos permitindo que a doutrina passe por nós? Esse é o questionamento que nós devemos ter, é o convite que a doutrina nos dá, e que nós possamos ter a coragem, a ousadia, a disposição para seguir esse convite, para que nós possamos aproveitar essa maravilhosa oportunidade. Que Deus abençoe a todos.
À vontade? Só uma olhada o quê? Pelo menos se for o primeiro, você me parece que o primeiro terminou no horário. Todo mundo passa 20, meia hora. Mas tá bom. Eu já tenho duas aqui, pessoal aí. A primeira é o seguinte, estudando aqui que nós fazemos um estudo sobre a vida dos solicitadores, né? Esse tem um estudo aqui sobre o Hahnemann. E o Hahnemann ele trabalha com a questão da homeopatia. E a técnica que ele trabalha, ele curava assim, vários tipos de doenças. E aí eu estava pensando aqui, no dia eu pensei nisso, mas tudo para ver voltou essa questão para mim. Assim, independente da questão da técnica e do método que ele usa para a homeopatia, a questão da cura também não estava muito relacionada com a questão do ser que era o Hahnemann, da postura dele, espiritualmente, a gente sabe também, né, o processo da cura do espírito. Será que a forma, né, só o fato dele ir visitar aquela pessoa, ele já não influenciaria da cura dele, independente da onde você está usando homeopatia que seja, né? Certamente, né? Porque a influência política dele, né? Mesmo que ele não esteja fazendo isso conscientemente, mas pelas palavras, pelos gestos, pela atenção, certamente o curador vai ter uma influência fantástica no processo de cura, né? Então, a influência de quem atua sobre o outro é grande, né? É claro, isso vai depender da força política de quem atua, vai depender também da necessidade e do merecimento de quem recebe, né? Porque se a doença é um processo que pode estar relacionado a essa questão indicativa do indivíduo, às vezes aquela doença ainda é necessária naquele momento. Então, mesmo que venha um indivíduo com esse grande potencial curativo, pode ser que aquela pessoa ainda não seja adequada para ela ser curada naquele momento, né? Mas que efetivamente a influência de quem está ali é importantíssima. A segunda tem a ver com a saúde mental. Essa é como eu isso. Aí, em relação à reunião mediúnica, é adequado uma pessoa com uma tarja preta, ela participar da atividade mediúnica e assim, quais são as implicações do organismo da pessoa, esse tipo de remédio, fisicamente, fisicamente. Essa é uma questão interessante, né? A questão do remédio. Em primeiro lugar, a questão da saúde mental envolve dois componentes aí. Existe a saúde mental, a doença mental que é derivada do problema físico especificamente, e a doença mental que vem do processo excessivo, né? Porque isso é uma coisa super simples. Por exemplo, pessoas que são esquizofrênicas, né? A esquizofrenia é aquela doença mental que leva a pessoa a ter sintomas como delírio e alucinação. O delírio é ela acreditar que alguma coisa é verdade quando não é. Por exemplo, eu poderia delirar agora aqui no meio de perseguição e achar que a companheira dele acabou de fazer a gentileza de encher o meu copo, né? Como ela foi encher meu copo sem eu pedir, tem alguma coisa estranha. Eu não sei que essa água tem, eu não sei se eu vou beber. Pode parecer, é engraçado nesse momento, né? Mas a pessoa que sofre dessa patologia, ela faz associações que são bizarras. Por exemplo, o companheiro dele acabou de botar a mão no queixo. Ele botou a mão no queixo, isso pode indicar que, na verdade, ele não gosta de mim e quer me matar. Mas isso para o indivíduo que está no processo de doença é real. Isso causa uma terrível angústia para ele. Isso é um delírio de perseguição. Né? E tem a alucinação, que é a pessoa ver ou ouvir coisas. Né? Ela ouve vozes, ela vê vultos. Né? Claro, uma pessoa, um médico, ouve vozes, vê vultos. Qual a diferença então? Na verdade, o professor Jorge Andréia, né, escreveu vários livros interessantes sobre a questão da saúde mental. Ele tem um livro muito interessante chamado Visão Espírita das Teorias Mentais. E
E ele diz lá que nesse processo de doença mental, como a esquizofrenia, a doença é orgânica, ou seja, de origem perispiritual, pode se associar a ela um componente obsessivo secundariamente. Mas voltando à tua questão. A questão do remédio, muita gente hoje em dia usa remédio controlado. Ou seja, antidepressivo, ou seja, tranquilizante, aquele remédio residual sobre tarja preta. Esse uso, ele, na verdade, está se tornando muito comum, tanto por uma necessidade das pessoas, que muitas vezes não conseguem atingir um equilíbrio só com seus recursos, mas também, e temos que assumir isso aqui, por uma boa parte culpa dos médicos, que prescrevem isso aí com muita facilidade. Ou seja, eu vou ao mercado, de passar assim, você vai se sentir melhor. E às vezes a postura poderia ser outra. Ou seja, aconselhar a pessoa a mudar seu estilo de vida, mudar um pouco o seu modo de pensar, ali já daria um equilíbrio maior. Enfim, a questão é que, dependendo da patologia que a pessoa tenha e também da dose de remédio que ela usa, muitas vezes o processo em que ela se encontra em desarmonia, o uso temporário de um remédio desse em dose baixa é útil para que ela retome o seu equilíbrio. E o uso bem orientado de um remédio desse é benéfico. Uso durante um determinado tempo, para que depois a pessoa vá diminuindo a medicação e volte a se sentir bem sem a medicação, se assim for possível. Para algumas pessoas, infelizmente, isso não é. A pessoa tem um determinado transtorno em que ela precisa usar a medicação controlada de forma constante. Então, isso, por favor, eu vou dar um minuto pessoal, uma vez que eu não ouvi nada, já procurei, mas nunca vi nada escrito sobre isso. Na medida em que a pessoa está usando uma medicação dessa, não está numa fase desequilibrada da sua doença, ou seja, ela não está nem excessivamente ansiosa, nem excessivamente deprimida, e com o uso de uma dose baixa da medicação, ela encontra um estado de equilíbrio psíquico, eu penso que participar de uma atividade mediúnica não traria nenhum prejuízo, uma vez que a própria atividade, seja por exemplo, aplicar o passe, ou mesmo trabalhar na reunião mediúnica, poderia ser um contributo para o seu equilíbrio orgânico. Ele estaria sendo assistido ali também. Diferente do caso da pessoa que necessita de doses mais altas de medicação, que já mexem realmente com o seu comportamento, ou a pessoa que está descompensada. Essa tem que ser afastada para que possa ser tratada. Mas tem pessoas que estão fazendo isso, por exemplo, falando de remédio chato, mas estão tomando um Rivotril da vida, 0,5 miligramas, uma dose baixíssima, e fica inteiramente bem com aquilo, tem a sua vida normal. Na minha opinião específica, exercitar uma atividade dessa pode ajudar no seu equilíbrio, que não seria necessariamente positivo. Você tinha da conexão entre as células do perispírito. Aí você falou num acidente onde poderia haver essa conexão. E aí tem casos aqui, a gente se todos nós já são casos, ou conhecemos pessoas que, por exemplo, o médico, ele diz, olha, você nunca mais vai conseguir andar, E a pessoa, ela insiste tanto, ela tem uma força de vontade tão grande, que ela acaba voltando a andar, ou a fazer aquilo que tinha sido desenganado, E aí eu fiquei pensando, o que seria isso então? Da mesma forma que um pensamento ruim, ele vai causar essa doença física, eu acho que essa força de vontade também, ela poderia, o que ela faz? Ela reata essa conexão, Em questão das pessoas com paralisia e tudo mais, que são lesões nervosas, a gente sabe que as células do cérebro não se regeneram. Nós nascemos com uns 3 ou 4 bilhões de neurônios, que vão se perdendo ao longo do tempo, eles vão morrendo, eles vão se dividindo.
Mas hoje em dia a ciência já lida com um conceito interessante que é a neuroplasticidade. Ou seja, o neurônio não se divide, mas ele pode. Posso dar um exemplo? Então, você já deve ter visto figuras de livros, desenhos e tudo mais, que o neurônio é uma célula mais ou menos assim, né? Aqui o núcleo do neurônio tem várias ramificações, é uma célula toda assim meio escarelada, né? O neurônio só morre quando ele é lesado no seu corpo, mas ele não morre se ele for lesado nesse prolongamento chamado de axônio. Na verdade, um neurônio pode ter vários axônios, pode ter vários prolongamentos. Então, o conceito de neuroplasticidade assume que, na verdade, se comprova que quando você tem uma lesão em determinado lugar do cérebro, que seja, da medula é difícil, mas do cérebro especificamente, aquela área que foi lesada, as células ali morreram. Infelizmente, elas não têm retorno. Porém, as células que estão em volta, elas começam a enviar esses prolongamentos para aquela área de forma a suprir aquelas que ficaram faltando. É esse o motivo pelo qual, por exemplo, uma pessoa que tem um derrame cerebral, ela, ao longo do tempo, vai tendo melhora na sua força. Ela ficou paralisada naquele momento, depois a perna começa a mexer, o braço melhora, às vezes pode voltar a mexer inteiramente bem, outras vezes ela pode ficar com uma sequela, mas menor do que do início do problema, né? Então, essas pessoas que, desenganadas, digamos assim, aí tem duas questões. Uma, efetivamente, o fato dela atuar positivamente sobre a sua própria recuperação é um fator que certamente vai auxiliar nesses brotamentos e na facilitação dessa neuroplasticidade, digamos assim. Por outro lado, tem determinadas questões também que são difíceis de serem previstas e cuja evolução é incerta, ou seja, às vezes o fato da pessoa ser dito a ela que aquilo ali realmente não vai ter recuperação, ninguém pode fazer essa afirmação com tanta certeza assim, uma vez que ao longo do tempo pode ter alguma melhora. Então, apesar dela ter tido ter sido desenganada daquele prognóstico tão ruim, na verdade aquilo ali foi uma opinião que não foi a mais correta naquele momento. Então, juntamos uma opinião que não é a melhor, né? E com essa possibilidade desses brotamentos neuronais, isso faz com que o indivíduo possa ter uma recuperação diferente daquela que era esperada inicialmente. Assim, só mais uma questão. Eu vi um dia, há muito pouco tempo, bom, era um programa sobre o cérebro. Acho que era uma coisa de cerebro, mistério do cérebro. E aí apareceu uma moça, essa apareceram vários casos. Essa moça, ela perdeu parte do cérebro dela não funcionava. O cérebro apagado. E aí eles diziam que não conseguiam entender, que ela não deveria mais conseguir falar, enxergar, ouvir, ler e tal. E ela fazia normalmente, a gravação, e eles não estavam conseguindo, dois neurologistas que trabalhavam nesse caso, pesquisando, e ainda não tinham conseguido explicar como é que ela tinha toda uma parte meio apagada. Então seria o outro lado que estaria atuando desse lado. Então o espírito ali também ele está, com certeza, tem uma relação espiritual, mas aí também isso deve se dever a uma propriedade particular do organismo físico dessa pessoa, né? Por algum motivo, e aí tem alguma função, alguma razão que nós desconhecemos, né? Algum ascendente aí que a gente não sabe qual é, e certamente funções do cérebro dela que deveriam estar do outro lado, do lado ruim, por alguma razão, elas conseguiram ser concentradas todas no mesmo lado, né? Fazendo com que os dois lados do corpo pudessem atuar bem. Quando a gente se mexe, né? No conhecimento de todos nós, o braço direito é mexido pelo lado esquerdo do cérebro e vice-versa, né? Só que uma parte do lado direito é movido pelo próprio lado direito, 10%, 90% pelo lado esquerdo. Então, podemos imaginar que no caso dela,
razão, e aí não sabemos responder qual, né? Essa conformação orgânica dela permitiu a ela que, apesar de ter uma lesão grave no hemisfério cerebral, ela tivesse as funções, pelo que estou dizendo, praticamente conservadas. Né? Então, as funções foram concentradas de um lado só e não é o usual. Qual a razão disso? Por que isso aconteceu? Essa oportunidade que ela teve é certamente uma coisa que não nos tomou. Chama a atenção mesmo. Talvez não temos como imaginar. Né? Tem um caso interessante de uma... Isso foi quase muito tempo atrás. Eu vi até uma revista comum dessas, super interessante, dessas da vida aí, e foi o caso de duas gêmeas americanas, siameses. Né? Era curioso porque os siameses, como vocês sabem, são aquelas crianças que nascem com partes do corpo juntas. Né? Só que o curioso no caso delas era que a junção corporal era tão grande que elas praticamente eram um corpo com duas cabeças. Dois braços, duas pernas, né? O tórax se juntava e mais ou menos do abdômen para baixo era uma coisa só. Né? Havia um braço no meio delas que era atrofiado, mas atrapalhava porque o negócio foi retirado, e elas eram praticamente um corpo com duas cabeças. Duas pessoas distintas, né? Duas meninas, né? Bonitinhas, dourinhas, e cada uma com um jeito de ser. E precisavam colaborar uma com a outra até para andar. Porque se uma queria ir para um lado e outra queria ir para o outro, elas ficavam mudando no mesmo lugar. Elas iam de ter um grau de entrosamento extremamente grande. Então isso mostra que ali é como se fossem quase juntados, colados, dois espíritos, uma vez que há dois cérebros atuantes, né? Dois espíritos em praticamente um corpo só. Né? Um processo aí também certamente com ascendentes a respeito da lei divina que nós não imaginamos conceito. Podemos até inferir, embora isso seja extremamente desaconselhável e perigoso. A gente querer fazer um diagnóstico. Daí fulano ali, tá vendo? E eu traço muito. Talvez ele bati na cara de muita gente. Isso, o braço dele parou de funcionar, não sei o quê. Esses diagnósticos são terríveis. Ou então alguém sofre uma morte violenta e olha só. Não sabemos. Por quê? Porque não dá para fazer essa relação matemática entre que a pessoa sofre agora o que ela fez no passado. Porque entre uma encarnação e outra, não vamos esquecer que teve o período de erraticidade. E na erraticidade também se evolui. Ou seja, o indivíduo pode ter melhorado pelo seu trabalho, pelo seu esforço entre uma encarnação e outra, de tal modo que trabalhava no bem, efetivamente, na erraticidade, na encarnação em si, de tal modo que ele já retorna com outro tipo de planejamento, não necessariamente tendo que passar exatamente pelo que ele fez outros superantes. Né? Então, esses diagnósticos são perigosos e desaconselháveis, mas é a mesma coisa. Né? A gente fala que se a gente tem dificuldade na nossa família, né? Aí você tem um irmão, uma esposa, um filho, uma mãe, um pai difíceis. Estão juntos para que possam se harmonizar. Nascem irmãos gêmeos que não se entendem, né? E aí um é a cara do outro. Não pode nem olhar para mim e dizer que é feio, porque a cara é a mesma. Né? No caso dessas, a gente pode inferir, né, que esses dois espíritos ali têm necessariamente que se entender. E foi dado a eles uma oportunidade que a princípio pode parecer dura, né? Mas uma oportunidade para que eles efetivamente se entendam, porque a vida de uma depende da outra, não tem outra forma, né? Para que eles possam realmente se harmonizar numa oportunidade que a lei divina está dando a elas. Então a gente vê como a gente vê claramente, né? Duas pessoas diferentes, portanto dois espíritos diferentes, quase juntos no corpo só. No caso muito interessante. Legal? O seguinte, eu ouvi uma entrevista de uma mulher, ou ela dizia que nos anos 90, essa ocupação de cuidar do individualizado tem sido uma espécie de eles estão fazendo muito
para poder especializar mesmo. Aham. Porque o que estava acontecendo? É justamente, eu acho que é o inverso do que você falou. Ela dizia que o cuidador do doente de Alzheimer desencarnava antes, não conseguia chegar até o fim da missão que era cuidar, sei lá, era sempre um parente, né? E era muito mais fácil o cuidador desencarnar do que o doente. Então, eu acredito que aí, não sei, se funciona ao contrário do que você falou, depois a pessoa vai, ela recebe um outro coisa que vai cada vez mais. Na verdade, o que acontece é isso. Cuidar de alguém doente, evidentemente, é vitória. Né? Acontece que algumas vezes a capacidade, cada um de nós sabe da sua capacidade de doação, sabe daquilo que é capaz de fazer, o quanto é capaz de se doar. Né? Efetivamente, se alguém tem uma pessoa dessas dentro da sua casa, é para que ela possa prestar os cuidados da melhor forma possível. Mas é inegável, inclusive eu teve essa experiência, pelo menos eu ouvi falar, pessoas que sofrem de uma doença demencial, como Alzheimer, por exemplo, o cuidado diário de uma pessoa dessas, ainda mais quando a doença se torna mais avançada, é algo desgastante mesmo. Né? Porque a pessoa exige atenção constante, a pessoa exige cuidados para qualquer ato que ela vá fazer, uma pessoa que não se banha mais, não se alimenta mais, muitas vezes precisa já de cuidados constantes, e isso de tal forma leva a um desgaste daquele cuidador que ele efetivamente pode se ressentir disso, apesar da boa vontade, e muitas vezes também o que acontece é que a pessoa está cuidando do seu pai ou da sua mãe, né? E isso, de certa forma, existe dela uma renúncia tão grande que uma boa parte da sua vida pessoal é um tanto deixada para trás em função daquele cuidado. E algumas pessoas se ressentem do fato de ter que abrir mão das suas coisas, da sua vida pessoal, é daquela pessoa. Né? Então, isso pode afetar realmente, negativamente, a saúde daquele cuidador 24 horas, digamos assim, aquele cuidador contínuo. Né? O ideal, primeiro porque uma pessoa que mora é muito insistente, né? Ela vai fazer a mesma pergunta várias vezes, e isso vai efetivamente desgastando aquela pessoa. Então, muitas vezes a pessoa que está cuidando se sente culpada, se sente mal, porque na verdade ela não gostaria ela gostaria de estar dando todo carinho para o cliente querido dela, mas ela está cansada, está desgastada, ela acaba tendo reações de impaciência, de raiva, que ela acha que não deveria ter, isso causa um conflito nela. Então, o ideal é que as pessoas que fazem esse tipo de cuidado, sejam se forem da família, né, que possam ter um esquema de um certo revezamento, que mande uma pessoa com isso, né, para que aquela função de cuidar constantemente não fique só com uma pessoa. Se puder ter uma pessoa aí, um cuidador, né, tem cuidadores profissionais, pessoas que fazem cursos especializados para então esse cuidador é uma possibilidade também, porque não, claro, o que não nos obriga, porque a família presta os cuidados, o afeto, tudo que a pessoa deve ter e que merece. Mas, efetivamente, aquele cuidado constante que suga inteiramente a vida pessoal da pessoa é muito desgastante, isso é forçoso reconhecer. Então, isso já pode levar até o adoecimento dessa pessoa. E é preciso que, para que a pessoa possa cuidar bem, ela também esteja bem da sua saúde mental, física, e porque esse revezamento é uma coisa desejável. É nesse sentido, certamente. Né? Trabalhando em cima do que você falou, o homem vai cuidar da mãe, né? Vontade, né? E a vocação da outra é internada, ela está falando uma coisa muito mais. Foi inteiramente ao contrário, porque ela não tinha, a gente via quando tinha visão de, assim, uma profissão, né? Cuidava, mas aí no próprio cuidado da mãe, a pai do falecimento, ela interessou na faculdade mais. Eu tenho alguns exemplos de uma pacientezinha, na verdade, uma
pequena com necessidade especial, ela tinha uns 8 ou 9 anos, né? Em que a mãe também era extremamente delicada, cuidava dela, e hoje em dia ela